Imagina a cena. Você é educado, simpático, ajuda todo mundo, raramente diz não. As pessoas adoram pedir coisas para você. Mas na hora de te ouvir, te levar a sério ou te respeitar, parece que você some. Você é o legalzinho, o gente boa, só que não é visto como alguém de peso. Se isso bateu forte, fica aqui comigo até o fim, porque hoje a gente vai falar sobre por que ninguém te respeita e o erro da simpatia excessiva. E o mais incômodo, grande parte disso não é culpa dos outros. É a forma como você mesmo se apresenta para o mundo. E isso tem tudo a ver com psicologia, não com jeito de ser. Antes da gente entrar fundo no assunto, já vou te pedir uma coisa rápida. Se em algum momento da vida você já sentiu que era bonzinho demais e que isso só te trouxe problema, clica no like agora. Isso mostra para o YouTube que esse tema importa e me ajuda a trazer mais vídeos como esse para você. E se você caiu aqui pela primeira vez, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui a ideia é justamente destrinchar esses padrões invisíveis que travam sua vida sem você perceber. Vamos começar do começo. Desde criança, muitos de nós ouvimos a mesma cartilha. Seja legal. Não responda, não arrume confusão. Faça o que te pedirem. Seja sempre simpático. Na sua cabeça ficou registrado assim: se eu for muito legal, vou ser querido. E se eu for querido, vou ser respeitado. Só que na prática, o que a psicologia social mostra é outra coisa. As pessoas tendem a respeitar mais quem transmite calor aos limites, e não apenas calor. Ou seja, simpatia sem fronteira vira, aos olhos dos outros, fraqueza, e não bondade. Repara se isso acontece com você. Quando você tenta ser 100% agradável, o tempo todo, sempre concordando, sempre cedendo, sempre se adaptando, a mensagem que chega para os outros não é "que pessoa maravilhosa". É mais algo assim: essa pessoa não se coloca. Se eu apertar, ela cede. Pausa rápida. Já aconteceu de você topar um favor, um horário, um jeito de fazer algo que você não queria, só para não desagradar? Se sim, comenta aqui embaixo. Eu já fiz isso. Você vai ver quanta gente está na mesma que você. Existe um princípio básico em psicologia comportamental. Nós ensinamos as pessoas como elas podem nos tratar. Se toda vez que alguém passa do limite com você e você ri, desconversa, minimiza, ajuda mesmo assim, você está reforçando o comportamento da outra pessoa. Ela aprende sem perceber. Posso empurrar um pouco mais que essa pessoa aguenta. Você não fala isso com palavras, mas com atitudes. E tem mais um ponto. Na nossa cabeça, a simpatia excessiva é sinal de ser uma boa pessoa. Só que, para muitos, simpatia sem limite é lida como baixa autoestima. A lógica é cruel, mas existe. Se nem você se prioriza, por que eu priorizaria? E aqui entra um conceito importante da psicologia. O tal do people pleaser. A pessoa que vive tentando agradar todo mundo, mesmo às custas de si mesma. Na raiz desse comportamento, muitas vezes não está educação, e sim medo. Medo de ser rejeitado, medo de ser visto como egoísta, medo de ser abandonado, medo de conflito. Em muitos casos, isso nasce lá atrás, em casa, na escola, em experiências onde você aprendeu que, para evitar briga, rejeição ou vergonha, o caminho mais seguro era: fica quieto, concorda, ajuda, não incomoda ninguém. Na linguagem da psicologia do trauma, existe até um nome para isso. A resposta de fawn, em vez de lutar ou fugir, você tenta agradar para se proteger. O problema funciona quando você é criança e depende dos outros para sobreviver. Na vida adulta, isso te transforma numa pessoa que todo mundo usa, mas poucos respeitam. Se esse ponto fez sentido para você até aqui, faz um favor. Deixa o like agora, porque isso me ajuda a entender que vale a pena trazer mais vídeos sobre dinâmica de respeito, limites e autoestima. Sério, isso muda vidas. Vamos continuar. Outra coisa que a psicologia social mostra é que quando as pessoas avaliam alguém, elas usam 2 critérios principais: calor, se você é agradável, confiável, e competência, se você é firme, capaz, alguém que se posiciona. Se você é puro calor e zero firmeza, tende a ser visto como legal, mas fraco. É o famoso:
Ah, fulano é um amor, mas não dá para contar com ele para decisões importantes. Já quem combina simpatia com clareza de limites passa a imagem de pessoa legal, mas que sabe se colocar. Respeito não é medo. Respeito é quando a pessoa sabe que você tem valor, que você se respeita e entende que existe um limite até onde ela pode ir. É exatamente aí que nasce o respeito. E tem um detalhe importante. E como é que você mostra isso na prática? Primeiro no não que você nunca diz. Você até pensa, não quero, não posso, não tenho energia, mas fala, tá bom, eu vejo isso. Qualquer coisa você me chama. Não tem problema. Eu me viro. Você sorri por fora e se engole por dentro. Só que a sua mente registra. Meu limite não importa. E adivinha, se nem você leva o seu limite a sério, ninguém mais vai levar. Segundo na sua linguagem corporal. Estudos mostram que postura, olhar e tom de voz alteram a forma como os outros percebem sua autoridade. Quando você fala encolhido, olhando para baixo, voz fraca, rindo de tudo para aliviar tensão, você passa a mensagem de que quer agradar, não de que está se colocando. Isso não quer dizer ser grosseiro, frio ou arrogante. Quer dizer falar com calma, olhando nos olhos, sustentando o silêncio depois de dizer o que você pensa, sem se atropelar para aliviar o desconforto do outro. Quando você fala algo que não agrada, você sustenta ou logo emenda um. Mas se não der também tudo bem, hein? Se você faz isso, você mesmo anula a sua posição. Agora, antes de eu te mostrar uma frase prática que você pode usar, da próxima vez que alguém passar do limite com você, faz o seguinte. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve agora e ativa o sininho. Nos próximos vídeos eu quero entrar em temas como medo de confronto, dificuldade de dizer não e como construir respeito em ambiente de trabalho, família e relacionamentos. Se isso te interessa, você não vai querer perder. Vamos para a parte prática. Imagina essa situação. Alguém te pede um favor impossível em cima da hora, contando que você sempre dá um jeito. A sua versão antiga, da simpatia excessiva, diria: claro, eu dou um jeito sim. Depois você se vira em mil, se desgasta, fica irritado, mas por fora mantém o sorriso. Uma resposta mais assertiva, baseada em comunicação não violenta e em autorrespeito, poderia ser algo assim: eu entendo que isso é importante para você, mas desse jeito não funciona para mim. Hoje eu não consigo assumir isso. Percebe o que acontece? Você não humilha, não ataca, não grita. Você reconhece o outro, mas deixa claro o seu limite. Outra situação. Alguém fala com você de forma desrespeitosa, sempre brincando às suas custas, te diminuindo na frente dos outros. Em vez de rir junto para não parecer chato, você pode dizer: quando você faz esse tipo de comentário, eu me sinto desrespeitado. Se a nossa relação é importante, eu preciso que isso pare. Não gostar? Pode. Mas respeito, não. Isso é psicologia básica do respeito. Você descreve o comportamento, fala sobre o efeito em você e estabelece um limite para o futuro. Sem grito, sem drama, sem dar show. A pessoa nasce quando você faz de tudo para agradar. Respeito nasce quando fica claro que você também se leva a sério. Agora talvez você esteja pensando, mas se eu começar a fazer isso, vão dizer que eu mudei, que tô arrogante, grosso. Sim, algumas pessoas vão. E sabe por quê? Porque elas estavam acostumadas com a sua versão que aceitava tudo calada. Qualquer limite novo parece grossura para quem se beneficiava do seu excesso de simpatia. Esse desconforto inicial é parte do processo de recalibrar como o mundo te enxerga. Então, vamos recapitular os pontos psicológicos que estão por trás do ninguém te respeita. People pleaser. Você aprendeu a agradar para evitar conflito, rejeição e vergonha. Modelo calor sem limites. As pessoas veem simpatia sem firmeza como fraqueza, não como virtude. Reforço de comportamento. Toda vez que você aceita desrespeito e ajuda mesmo assim, você treina o outro a repetir. E o antídoto começa onde? Em pequenas ações de autorrespeito. Um não, onde antes você diria tá bom. Isso não funciona para mim. Não vou aceitar ser tratado assim. Autoimagem. Se no fundo você se vê como alguém que não pode incomodar,
você vai agir assim, e os outros só acompanham. Se esse vídeo te fez pensar em alguma situação específica da sua vida, trabalho, família, amizade ou relacionamento, faz o seguinte agora. Deixa o like para eu saber que esse tema te ajudou. Se inscreve no canal se ainda não fez isso, porque eu quero trazer vídeos com exemplos práticos de frases, posturas e decisões que constroem respeito no dia a dia. E comenta aqui embaixo. Em qual área você mais sente que falta respeito hoje? Trabalho, família, amigos, relacionamento amoroso? Eu leio os comentários e posso trazer vídeos específicos para cada contexto. Obrigado por ficar comigo até aqui. Você não nasceu para ser o legalzinho que ninguém leva a sério. Você pode continuar sendo uma pessoa gentil, mas uma gentileza com coluna vertebral, com limite, com autorrespeito. Quando você se trata como alguém digno de respeito, o mundo, aos poucos, começa a acompanhar.